a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. O pastor Carlos, sal da igreja do Pai do Senhor, somos graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, com a provisão do Senhor e com a ajuda dos irmãos, contribuímos com os presentes. Somos graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, com a provisão do Senhor e a ajuda dos irmãos, contribuímos com os presentes do Dia das Crianças aqui em Aguará. Seguimos servindo nos cultos, estudos e discipulado infantil, além da preparação dos novos crentes que serão batizados no dia 26/11. Participamos com o povo Down do Congresso de Liderança Indígena, CONCLEI, aqui em São Gabriel da Cachoeira. Ele faz alguns pedidos de oração, orar pela saúde deles, para suportar o calor que está no Amazonas, pelo projeto de evangelismo infantil no dia 18/11, com 73 crianças da comunidade, que o Senhor alcance aquelas que ainda não foram salvas, e pelos batizados que permaneçam firmes no Senhor. Ele agradece a todos por fazer parte dessa missão, e que o Senhor da Seara abençoe rica e abundantemente a vida de todos. Glória a Deus. Obrigada, meu Deus. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Esse é o Deus que nós amamos. Quero também dizer aos irmãos, talvez não tenha sentido esse mar mais bem fresquinho aqui dentro, está notando? Que o ar está mais fresco do que outros dias. Tem dia, por exemplo, na quinta-feira, estava o terror do calor. Então mandamos limpar todos os ares condicionados. Foram feitos uma limpeza geral, com certeza, colocaram gás em alguns deles. E está tudo funcionando maravilhosamente. Não pode ser ninguém aqui igual o Boaventura, mas quem conheceu o Boaventura aqui? Poucas pessoas. O Boaventura está cheio, o cara dentro dessa igreja, e chegava deitado no plano. Boaventura, você deitado, nossa, é a cara do meu pai. Ele fresquinho assim, né? Irmãos, eu vou ler aqui a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Vou ler a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 1, que nos diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem,
os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Glória a Deus. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Que Deus aplique a sua palavra nos corações. Glória a Deus. Adoramos a Deus. Quando nós lemos a Escritura, a palavra de Deus, procuramos naturalmente entender um pouco a vida de determinadas pessoas, conhecer um pouquinho mais. E quem gosta de fazer isso certamente sabe que João, esse João aqui não é o João Evangelista, o João Batista, aquele precursor de Cristo, por algumas vezes, algumas ocasiões, ele testemunhou acerca de Jesus, antes mesmo de nascer. Antes mesmo de nascer, ele estava no ventre de Isabel, sua mãe. Quando Maria foi visitá-la, que eram parentes, eram primas, e diz a Bíblia que quando Maria entrou e saudou Isabel, o João começou a se mover no ventre de sua mãe. Antes mesmo de nascer, já houve nele uma manifestação do poder, da glória do Senhor Jesus Cristo. Mas esse João cresceu e começou a fazer o que ele veio para fazer, preparar o caminho do Senhor. Começou a evangelizar, a pregar, a convocar o povo ao arrependimento. A mensagem que ele começou a pregar é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É lógico que quando João falava acerca do reino dos céus que chegava, ele estava falando da área, do espaço, estava falando do reino representado pelo rei, o rei Jesus Cristo. Ele viu Jesus no meio da multidão, ele apontou Jesus entre a multidão e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, Aleluia. Glória a que Deus. tira o pecado do mundo. Aleluia. Então João teve a outra experiência que ele vivenciou quando alguém chegou e anunciou para ele que Jesus estava pregando e fazendo milagres, batizando mais do que ele. E João diz: convém que ele cresça e eu diminua. Quando falava acerca, quando ele batizava, que alguém perguntou qual é o Cristo, qual é o Messias, ele respondeu que ele não era o Cristo, não era o Messias, e que ele, João, não era digno, embora ele, João, estava batizando, dizia: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que veio após mim, falando a respeito de Jesus, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. São ocasiões e oportunidades em que João testificou do Senhor Jesus. E agora, nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos observar que João agora não estava mais livre para pregar, ele não estava mais se empenhando no seu trabalho, porque Jesus já tinha vindo também, porque ele veio para preparar o caminho, mas estava preso. E na prisão, o que a gente pode imaginar e entender é que João parece que ele deu uma baqueada na fé, fraquejou na fé. Por tudo que ele ouviu, por tudo que ele viu, por tudo que ele disse acerca de Jesus. Agora ele estava um pouco duvidoso. É ele? Será que não é ele? Ele apontou Jesus no meio da multidão e disse que Jesus era o Cordeiro de Deus. Interessante, irmão, que nesse texto que eu li aqui, versículo 2 diz assim: e João, ouvindo no cárcere
falar dos feitos de Jesus. Quer dizer, não foi um anúncio assim comum, não. Lá preso, alguém veio falar do que Jesus estava fazendo, dos milagres, das maravilhas que Jesus estava operando, dos demônios, naturalmente, que se curvavam diante de Jesus. Eu estou dizendo que se curvavam porque aquele texto que fala daquele demoniado que estava lá na estrada que levava a Gadara, era uma estrada que estava deserta, porque havia um demoniado terrível lá, perigoso, que ninguém conseguia deter. Quando prendia ele arrancava os portões da prisão e saía, se feria nas pernas, jogava no rio. Ele era terrível, era um terror. Aquela estrada ficou deserta. E Jesus ia passar por ali. Jesus não ia desviar o caminho. Jesus não ia fazer como muitos hoje desviam o caminho, porque o caminho aqui, é muito perigoso. Eu me lembro que é uma igreja que a gente sempre pregava lá, todo mundo pregava. E às vezes todo ano tinha que perguntar a alguém, como chegar lá, ela diz, olha, por aqui, mas cuidado, que lá é perigoso. Mas como eu sei que é perigoso dentro da mão de Jesus, e eu procuro andar bem perto, então não tem medo, não há risco. Mas, voltando ao fato de Jesus passar por Gadara, diz a Bíblia que quando ele chegou próximo do endemoniado, ele se prostrou por terra e adorou Jesus. E quem falou pelo demoniado foi os próprios demônios. Jesus, filho de Deus, pensa atormentar-nos antes do tempo, que tem o nosso motivo. Porque sabia que estava ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E diante dele, propriamente, todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, até mesmo aqueles que o transpassaram. Então, aqueles que julgaram Jesus, aqueles que pediram que crucificassem a Jesus, um dia vão se curvar diante de Jesus e dizer que Ele é o Senhor. Mas nós temos que João ouviu falar, alguém anunciou a João que Jesus estava fazendo. Então, Jesus mandou 2 discípulos para interrogá-lo, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Uma demonstração de uma certa debilidade na fé, fraquejura. Muitas vezes, irmãos, as lutas, as dificuldades, os problemas que o mundo às vezes nos impõe a ele, as enfermidades, tudo que acontece no mundo leva pessoas a proceder dessa forma, a agir dessa forma. Porque muitas vezes também as pessoas têm um conceito diferenciado de Deus, acham que Deus é obrigado a fazer tudo o que eu quero, e não é assim. Deus não é obrigado a fazer coisíssimo nenhum, mas Ele faz, diz a Bíblia, tudo que Ele apraz. Ele faz tudo que Ele apraz. Esse é o Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. E se Ele permitir que eu tenha que passar por uma grande prova, por uma grande luta, por uma grande dificuldade, eu tenho que continuar mantendo a minha fé. Eu tenho que continuar mantendo a minha crença firme no Senhor, como fizeram aqueles 3 rapazes que estavam lá em Babilônia. Israel, Ananias e Azarias, mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, era o nome do Babilônia que deram a eles. E quando ameaçados de ser jogados na fornalha, eles disseram: quando foi dada uma outra oportunidade, que aí disse: eu vou dar a oportunidade a vocês, mas vocês podem aproveitar. Disse: não preciso. O nosso Deus, a quem nós servimos, nos livrará da sua mão. Às vezes
vezes a gente não conhece plenamente o nosso Deus, e nós não conhecer o nosso Deus. Eles disseram: nosso Deus, Ele nos livrará das coisas. Mas se Ele não quiser livrar, que Ele não é obrigado a livrar. Ele dizia: mas se não, se Ele não quiser, nós não vamos adorar sua imagem, não vamos adorar Ele. Furioso, enfurecido, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais de coisa na fornalha. E o rei ficou meio, eu noto aqui pela escritura que o rei ficou meio: será que livra mesmo? Será que livrou mesmo? E foi ver. Quando vai ver, volta o rei assustado. E nós jogamos 3 amarrados, em 4 passeando no meio do fogo. Glória ao Senhor, Deus, porque o nosso Deus, Ele faz tudo o que Ele quer fazer. Ele protege, Ele livra, Ele salva, Ele mata também. Ele faz o que lhe apraz. Jó estava, parece um pouco vacilante, e ele manda fazer essa pergunta ao próprio Jesus. Mandou 2 discípulos. Então Jesus não respondeu a pergunta que ele mandou fazer. Na realidade, muitas perguntas fizeram a Jesus não respondeu. Muitos elogios fizeram a Jesus não aceitou. Então Jesus mandou os discípulos para isso, para João, versículo 4. Vai lá e anuncia isso para João. Fala isso que vocês estão vendo, que vocês estão ouvindo e vendo. Diga isso para João. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Louvado seja Deus. Aí disse para João: vai lá e fala isso para João. Glória a Deus. Precisa ter testemunho maior do que esse, de que Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei dos Reis. Quando eu estava meditando essa passagem, ainda que Jesus não tivesse feito nada disso que está aqui registrado, mas o que Ele fez na minha vida, na sua vida, você sabe o que Ele fez, como Ele nos transformou, como Ele nos tirou das trevas do pecado, como Ele nos libertou das garras de Satanás, que estava nos arrastando para o suplício, para o abismo eterno. E Ele nos tirou de lá e nos transformou, e nos fez filhos de Deus e cidadão do reino celestial. Só isso basta. Só nós sabemos que Jesus nos transformou, porque isso ninguém faz. Não há ciência, não há medicina, não há nenhum método, nenhum antídoto na sociedade que pode fazer isso na vida das pessoas. Mas Jesus faz. Ele transforma o pior dos homens, mais terrível dos pecadores, em uma nova criatura, em um herdeiro dos céus, em um filho de Deus. Às vezes eu estou conversando com a Analice, a gente fala assim: não se admira, não fica admirado chegar no céu e encontrar Hitler lá, porque Deus não precisa de tempo para salvar a pessoa, Ele só precisa de uma atitude do indivíduo. A pessoa que está perdida só precisa de uma atitude do homem, da mulher que está realmente perdido, sendo levado para o inferno. E quando ele toma atitude, Deus muda a sua sorte, Deus muda o seu destino, como fez com um ladrão que estava pregado numa cruz ao lado de Jesus, como fez com tantos outros, porque Jesus é o Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas, é o Deus que liberta, é o Deus que cura. E nós temos aqui testemunho de pessoas que foram curadas por Jesus. E Jesus não cura apenas doenças curáveis, doenças que a medicina, com seus
paliativos, com seus remédios, as suas químicas, às vezes conseguem deter o avanço daquela enfermidade. Alguns ele consegue, outros não conseguem. Jesus cura qualquer tipo de doença. Jesus opera milagres, Jesus restaura a vida. Eu me lembro, a Maria conheceu um irmão lá na igreja da Caribe, jovem, tinha seu pulmão todo comido de germes de tuberculose. Meu pulmão era esse. Esse irmãozinho estava condenado ao baixo. Isso há 50 anos atrás, a ciência não estava tão avançada quanto hoje para curar, e as pessoas só eram curadas mesmo quando ela segue a risca as orientações dos médicos, e ele estava totalmente com o pulmão todo comido, e Deus mostrou um sinal de que um homem tinha um pulmão dentro de uma bandeja, levou para ele. E ele ficou totalmente restaurado. Glória a Deus. Jesus faz isso. Ele fez e faz. E é exatamente isso que Jesus mandou dizer para João. Se isso basta, então, diga lá para ele o que está acontecendo na vida das pessoas, na vida de pessoas desengaнаdas, de pessoas alienadas da sociedade, afastadas do convívio social. Diga para eles que vocês estão vendo. Para nós que temos sido também alcançados, irmãos, é um privilégio, uma honra, um prazer ter sido achado por Jesus Cristo no meio desse mundo perdido. Porque Jesus, se não foi nós, eu acho dele, quem tu achou? Porque na realidade Jesus nunca teve perdido, e ele veio para fazer e operar esses milagres. Mas o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude, nosso comportamento de agora em diante? Agora que você é salvo, agora que Jesus fez um milagre na sua vida, te transformado, agora que Jesus salvou o seu irmão, o seu esposo, que Jesus abençoou a sua vida, qual deve ser a nossa atitude? Nos mantermos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes. Não vamos permitir que nada venha minar a nossa fé. Não vamos permitir que nenhuma palavra, que nenhuma atitude, por mais que seja sábia a pessoa que vier direcionar as nossas palavras, tentando muitas vezes nos fazer desacreditar na veracidade das Escrituras e do próprio Cristo que nós servimos, que nós adoramos, do próprio Cristo que nos salvou, do próprio Cristo que está nos conduzindo a uma vida de triunfo, porque nós vencemos com Jesus. Nós não vencemos pela nossa esperteza, pela nossa habilidade, pelo nosso grande intelecto e conhecimento. Nós vencemos por Jesus. Ele é quem nos conduz, como diz as Escrituras, uma vida de triunfo. E só não vence quem deixa muitas vezes desvanecer a sua fé, quem se apostata da fé. Apostatar da fé é desertar da fé. Apostatar da fé é descrer. Muitas vezes, servo de Deus afirma de maneira categórica, reafirmando as palavras de Paulo: eu sei quem tenho crido. Mas quando vem a luta, quando vem a prova, quando vem a tribulação, quando vem a enfermidade, quando vem a perseguição, quando o inimigo ataca, as pessoas fraquejam, vacilam, porque na realidade ela só dizia que cria, mas não sabia.
Dizia que cria, sabia que ele tinha crido, mas na verdade não cria. Porque quem crê em quem tem crido, permanece firme. Quem crê em Jesus, como diz a Bíblia, não vacila, não olha para a direita nem para a esquerda, mantém os seus olhos fitos em Jesus, porque Ele, Jesus, é que é o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos aqui por causa da fé que o Senhor Jesus nos fez ter e possuir. E esse Jesus maravilhoso continuou operando, continuou salvando, continuou libertando. Esse Jesus maravilhoso continua abrindo olhos de cegos. Esse Jesus maravilhoso continua levantando paralíticos, continua ressuscitando mortos. Esse Jesus maravilhoso continua salvando almas, restaurando lares, restaurando a paz no coração daqueles que dão oportunidade para Ele. Porque para que Jesus possa agir na vida de alguém, seja quem for, a pessoa tem que dar uma oportunidade para que o Senhor venha operar. E diz a Bíblia, Deus falando através das Escrituras, diz: operando eu, quem impedirá? Graças a Deus por nos ter achado, graças a Deus por nos ter dado fé, graças a Deus por nos ter feito seus servos, seus seguidores, seus discípulos. Graças a Deus por nos fazer manter-nos sempre na nossa posição com firmeza e constância, mantendo nossos olhos no alvo. Nosso alvo é Jesus. Não olha para homem, não olha para ninguém, olha para Jesus. E olha para o ser humano pode vir a fracassar. Mas quem olha para Jesus mantém-se firme, mantém-se constante até chegar à glória celestial. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê a graça de permanecermos firmes até o dia em que Jesus vier para nos buscar. Vamos ser um louvor nesse momento. Glória a Deus! Aleluia!
Graças a Deus. Está nos acompanhando através da live o irmão José Leandro, nosso diácono, provavelmente a irmã Adelaide também. Aqui nós cumprimentamos a paz do Senhor Jesus Cristo, desejando uma noite abençoada. Também Leia Matos é outra pessoa que está nos acompanhando, e a irmã Lia Raquel, prima da Sônia, da Bey, né? Filha do nosso amigo pastor Antônio Ribeiro de Castro, lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Nossa oração para mim, para sua esposa, Oswaldo, Deus abençoe. E demais pessoas cujos nomes não foram mencionados aqui, que teve o nosso abraço, a nossa salvação, a santa, doce e gloriosa paz do Senhor. Dona Mariana também está nos ouvindo, a paz do Senhor, Dona Mariana. Irmãos, o mês passou rapidamente, está passando e o ano está aparecendo. Quero colocar a igreja para no próximo domingo. Tendo aqui um momento de consagração até meio-dia. Depois a gente vai almoçar aqui. Vamos ter a assembleia da igreja. Bom. E à noite vamos ter a ceia. Tá bom? Então eu tenho que arranjar uma pessoa, acho que eu tenho que pedir uma Marcos para vir fazer comida para esses dias. Marcos já fez comida para muita gente, vai dar uma orfanato, né? Então a gente vai ter que arranjar umas duas irmãs aí para fazer essa comida aí. Então, os irmãos são convocados para o próximo domingo, até meio-dia, jejum, consagração, louvor, cântico, adoração e estudo da palavra de Deus. Depois a gente vai almoçar. O almoço gostoso que vai ser feito pela semana. E depois do almoço voltar, vamos ter a assembleia da igreja. E depois a Santa Ceia. Bom, peço à secretária para avisar todos os membros da igreja, pelo menos uns irmãos precisam ser avisados para assim que não seja apenas assim bem, mas estamos avisando pela ele estar aqui presente. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Pedir o nosso diácono Júnior para orar. Vamos vir aqui fazer a adoração aqui na frente, irmão. Vai fazer a adoração e nós vamos logo depois entrar a bênção e assim estaremos despedidos a santa, doce e gloriosa paz. Adorado Deus, Pai que está no céu, te agradecemos, Deus Senhor, por mais essa oportunidade, por este culto maravilhoso, por esses momentos, meu Pai amado, em que passamos na Tua casa, meu Senhor, e pela vida que passamos em Tua presença, Deus. Muito obrigado, Pai amado, pela Tua presença em nossas vidas, Deus. Agora leva-nos na Tua santa e poderosa paz. Livra-nos, meu Senhor Deus Santo, de todo mal. Dá-nos uma semana rica e abençoada em Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus na terra, agora e para todos sempre. Amém. Assim está despedido por parte do Senhor.